Olá, aqui é Mariana Rata e esse é o Endorfina Podcast. E eu sempre tive muita instrução do meu pai, sempre. Ele sempre foi a pessoa que sempre estava ali falando, aconselhando, fazendo. Ele gerenciava, inclusive, gerenciou muita coisa da minha carreira. Eu sempre tive ele, assim, como o meu conselheiro, né? O cara que me guiava. Mas para mim foi muito natural a questão de agora eu quero isso como uma profissão, quero encarar isso de uma outra forma, porque é competição, né? Era treinar todo dia, era competir, era estar entre as melhores. Então, para mim, também foi algo que eu sempre quis, né? E quando você. É até engraçado falar isso. Quando você entra no esporte, pô, eu quero ir para uma Olimpíada, né? Tipo assim, o triatlo nem sonhava em ser um esporte olímpico, mas eu quero estar no ápice aqui do triatlo. E então, foi natural, porque eu não me lembro e nem sinto a questão de, putz, nossa, agora eu vou ter que escolher. Não, foi uma coisa que foi acontecendo, os resultados foram aparecendo, os patrocinadores foram aparecendo. E então, assim, para eu encarar isso de uma forma muito mais séria, também foi muito natural, mas eu sempre tive a instrução do meu pai. Ele sempre estava do meu lado, fazendo tudo, falando tudo, arrumando tudo, aconselhando, tendo a visão mais na frente, né? Então, assim, eu Claro. acho que foi um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Legal. Que também é um privilégio, né, Com porque se teu pai não certeza. te incentivasse, ele não teria esse papel, enfim. Agora só abrindo um parênteses aqui, você disse que começou então a encarar profissionalmente o triatlon não era a tua profissão, porque você era uma estudante, É. né. Talvez na hora de fazer a ficha no hotel você colocava lá triatleta, mas É. você não vivia do triatlon. Sim. E isso foi comigo por um bom tempo, mas depois eu consegui me profissionalizar de fato e viver do triatlon, né, embora não tive nem metade do sucesso que você teve. Mas muita gente na nossa época simplesmente decidia, né, tipo: "Ah, eu sou", ou se auto-intitulava: "Eu sou um atleta profissional". Muitos deles que já passaram por aqui, né, a Rosana Merino, a Gléia Menezes, por exemplo, claro, o Leandro Macedo e o Manzan, que já passaram por aqui, também são um ponto fora da curva, mas muitos dos atletas bons, mas não os grandes top, ou pelo menos no começo de carreira, se julgavam profissionais, sem viver necessariamente daquilo. O triatlon tinha essa característica, eu fazendo aqui uma releitura, ainda mais através de tantas conversas aqui no Endorfina, acho que o triatlon tinha essa característica que é um pouco diferente, pelo menos pelo que eu estou entendendo, da natação, né, e às vezes até da corrida, né. O cara que corre bem, o cara que vai numa prova qualquer e corre para 30 os 10 quilômetros, o cara pode até ter um patrocínio, mas vai ser um apoio, o cara não vai viver daquilo, né, a Sim. não ser que Uhum. ele realmente se dedique e faça parte de um clube, né, e que agora já estão extintos também aqui no Brasil, enfim. Mas naquela época era uma coisa, dentro do teatro era uma coisa comum. E isso foi mudando. Eu tenho a Aham. impressão que isso foi mudando muito, né, com o passar do tempo, tanto é que hoje é assim, se você se intitula um profissional, aí você vai largar separado dos Sim. demais, você vai Aham. ter que pagar uma licença, você vai concorrer ao prêmio. Naquela época era assim, você chegava lá de Brasília, chegava entre as 10, se tinha prêmio você ganhava o prêmio, e Aham. você não precisava colocar na ficha de inscrição que você era uma profissional, né. Eh, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, principalmente, acompanhando e estando dentro do triatlon até hoje, também por conta também por conta do Reinaldo, mas você acha que talvez naquela nossa época, eh, era um pouco solto demais essa questão da gente se intitular um profissional e não necessariamente estar vivendo daquilo, né, por mais que você pudesse morar com os teus pais, você ganhar um dinheiro que eventualmente você pudesse se sustentar, mesmo que de uma maneira mais precária. Eh, você acha que era um pouco solto demais e que do jeito que se tornou hoje melhorou? Ou você acha que foi ao contrário? Você acha que era um pouco mais, essa facilidade, vamos dizer, que a gente tinha de se auto-intitular um profissional e ter um patrocínio, representar uma marca, e ganhar uma quantidade X de dinheiro, era melhor para o esporte do que é hoje. Você tem alguma opinião sobre isso? Ó, eu acho assim, Michel, o triatlo ele é muito novo, né? E eu acho que o triatlo ele se desenvolveu, né? Na, a, gente- eu,
inclusive ouvindo as suas entrevistas, eu me descobri uma terceira geração. A gente teve uma primeira geração, que foi o pessoal que criou, que trouxe a prova. Isso. A segunda geração, que foram vocês, né? Isso, E aí veio a gente. Eu me considero segunda. Então, e eu me considero terceira, porque a gente se espelhou em vocês. E assim, eu acho que foi um desenvolvimento natural do esporte. Então, naquela época, o que seria ser um profissional do triatlon? Né? Acho que a gente nem sabia disso. É lógico, é o que você falou. Me inscrevia numa prova que tinha dinheiro, ganhava. Ótimo, legal, vou para a próxima. Né? Hoje não, hoje já tem toda essa definição. E eu tenho muito claro na minha cabeça, hoje, e isso às vezes chateia muita gente, o que é ser um atleta profissional e ser um atleta amador. Porque acho que foi por um próprio desenvolvimento da modalidade, do esporte, né? Atleta profissional, para mim, é o que eu vejo o Reinaldo fazer. Treina, come, dorme e vive disso, né? O cara que treina, come, dorme, trabalha, tem família, viaja negócios, não é um atleta profissional. Então, acho que até pelo desenvolvimento do esporte, isso também foi fazendo essa separação, né? Eu acho que o começo era novo, o esporte era novo, as coisas estavam começando a acontecer né, de se profissionalizando também, né? Até a questão de organização de prova, de estrutura de prova, tudo. E agora não, agora a gente já tem um triatlo muito mais desenvolvido, e inclusive em relação à questão de você ser um atleta profissional ou um atleta amador, né? E muito se discute isso hoje. Mas eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que foi o que eu vivi. Eu fui uma atleta profissional. Eu comia, dormia, treinava e ganhava para isso, entendeu? Então, eu sabia muito bem onde era o meu lugar. Diferente, por exemplo, eu falo para alguns alunos, alguns atletas que querem iniciar, cara, você não é para você ser um atleta profissional é um caminho muito diferente, né? Às vezes isso chateia alguns, né? E pelo amor de Deus, não quero tirar o mérito de nenhum atleta. A gente tem muito atleta amador bom hoje, mas que não vive do triatlon, né? E só que eu tenho muito claro, então para mim sempre foi muito definido a questão de você ser profissional amador. Só que no começo, o triatlo tem 40 anos, né? Então, assim, acho que foi se desenvolvendo naturalmente essa questão também, né? Onde é que eu tô no triatlo agora? Eu sou amador, eu sou profissional, enfim. Então eu tenho mais ou menos isso, sempre tive, na verdade, muito bem informado, porque foi o que eu vivi, né? Eu vivi o lado do profissional, do profissionalismo, do cara que tem que competir, tem pressão, tem dinheiro, tem que dar satisfação para patrocinador, tem que fazer o que não quer fazer. E tem que treinar, entendeu? Então, assim, mas eu acho que foi uma evolução natural também do nosso esporte, né? Que comparado, por exemplo, a uma natação, é muito, muito mais novo, né? Entrou agora, tem 20 anos de ser olímpico. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.